fazer um vídeo aqui que foi pedido para falar um pouquinho sobre os GIGs. Fazer um tema específico para falar sobre os GIGs. E os GIGs é a gestão interna de gabinete de secretaria. Um sistema que foi agora incorporado pelo PJE, ele antes era um sistema satélite, e a partir agora da versão 2.4, ele foi incorporado ao PJE. Para começar sobre os GIGs, a gente precisa ter em mente que os GIGs ele vai ser usado naquelas situações em que não tem o fluxo do prazo vencido, né, do prazo automático do PJE. Por quê? Se as partes têm advogados, por exemplo, a gente vai notificar de um despacho, de uma decisão, de uma sentença, todo esse gerenciamento desse prazo, o vencimento desse prazo, o ideal é que a gente faça pelo fluxo do prazo vencido do PJE, né? Então, quando a gente for fazer um despacho, a gente coloca se o despacho é publicável, para qual parte, né? Se for para as duas, e o sistema conta esses dias, inclusive, se houver uma suspensão, o sistema conta todos esses dias úteis, tá bom? Então, o GIGs vai ser usado para aquelas situações em que o prazo automático não é possível ser feito. Então, aqui na 10ª vara, né, aqui na unidade que eu atuo, nós usamos os GIGs para seguintes tarefas, né? Para as tarefas de cumprimento de providências, porque ali a gente gerencia os processos que foi feito um ofício, uma carta precatória, processos que foi dado prazo em ata de audiência, acho que essas situações que a gente não tem um prazo automático pelo sistema. Outra tarefa que a gente utiliza, os GIGs aqui, é o cumprimento de acordo, né? Porque hoje o sistema tem o fluxo do acordo, ele vai para o acordo vencido, mas mesmo assim a gente continua gerenciando pelos GIGs, que eu vou mostrar como que a gente faz essa situação do acordo. A questão das perícias, que até a versão 2.4 não tinha a notificação do perito, não era feito pelo sistema, então a gente tinha que fazer o controle do prazo pelos GIGs. Hoje, aqui, mesmo com a versão 2.4, nós vamos continuar usando os GIGs para ter um controle desses processos de perícia. Até porque a gente vai gerenciar esses processos em cumprimento de providência, então para a gente saber que aquele processo está sendo acompanhado pela unidade, tá? E a última tarefa que a gente usa os GIGs aqui também é o sobrestamento, ou arquivo provisório também, né? Que a gente alimenta o dado lá nos GIGs, porque às vezes você botar uma intimação de 2 anos, a gente já teve situação aqui que colocou um prazo muito grande, né? Vai dar 600 e tantos dias, e o sistema teve dificuldade de ler todos esses dias. Então, a gente gerencia também o sobrestamento e o arquivo provisório pelos GIGs, tá bom? Então, vou mostrar aqui, né, como que a gente faz uma situação, por exemplo, em que a gente fez uma carta precatória ou fez um ofício. Então, juiz, vamos supor aqui que esse processo aqui, né, vou abrir um processo aqui, vamos ver como está. Vamos usar esse 180503, que a gente fez uma carta precatória ou um ofício nesse processo, o juiz assinou, a gente encaminhou, tudo beleza. Venho aqui no GIGs, eu abro lá o CASE, né? Venho aqui no menu do processo, abrir o GIGs. O GIGs está aqui no menu hambúrguer. Então, eu abro o GIGs, venho aqui, novo prazo. Qual é a lógica aqui que a gente usa, antes de colocar, qual a lógica que a gente usou aqui? O novo prazo é aquela antiga etiquetinha de prazo do processo físico. E o novo comentário era, às vezes, um post-it que você colocava no processo físico. Então, assim, a princípio, a gente foi usando essa lógica para fazer a relação dos GIGs com os processos físicos. Então, expedi o ofício, expedi a carta precatória, venho aqui, novo prazo. Aqui, nós fizemos uma reunião e determinamos que é muito importante isso para a utilização dos GIGs, porque no GIGs a gente pode puxar relatório. Então, a gente veio e fez um combinado aqui na unidade, que tipo de atividade aqui que a gente vai colocar para cada caso. Então, foi um ofício ou uma carta precatória. Então, a gente vem e utiliza
aqui os dados que já tem no sistema, né? Já tem pré-determinados aqui no sistema. Carta precatória, então põe um prazo aqui, vamos dizer que eu expedi hoje, dia 29/8. Coloca um prazo de 29/9/2019. Observação, caso queira, foi para, não sei, Cachoeiro, de Itapemirim. Mas, assim, o importante é que aqui seja utilizado o que realmente se relaciona com aquela situação. Carta precatória, ou ofício, ou um acordo, né? Acordo tem, ou uma suspensão do feito, ele tem, ou está aguardando uma manifestação da partes. Então, sempre utilizar isso aqui, porque para puxar relatórios depois, fica bem mais fácil, tá? Então, vamos colocar aqui que seria uma situação. Carta precatória e salvo. Tá vendo? Aí ele vem essa informação aqui para as atividades do GIGS. Então, o novo prazo, o prazo do GIGS, a gente usa para essas situações, basicamente, né, revisando acordo, sobrestamento, cartas precatórias, ofícios, perícia, aqui também tem perito, que eu acho interessante continuar usando. A data, né, vamos botar também aqui no meio. E salvo. O que eu acho aqui interessante, por exemplo, esse caso mesmo aqui eu acho super interessante. Por quê? Esse processo tem uma perícia e uma carta precatória. E a gente consegue, então, gerenciar essas duas situações. Eu abro o GIGS, eu já sei do que eu estou esperando, o que eu estou esperando naquele processo. Eu acho que o GIGS, visualmente, ele ajuda bastante a gente já a entender o que o processo de que se trata, qual o expediente que foi feito, qual a situação que eu vou fazer aquele prazo. Qual o prazo que eu estou tirando ali? Porque no físico, vamos lembrar, a gente tirava os processos pela data, a gente não tinha muito norte do que aquele prazo se referia. Aqui no GIGS a gente consegue fazer esse filtro, né, colocando certinho aqui do que se trata aquele prazo, de fazer esse filtro pelo tipo de prazo que eu quero tirar. Então, eu quero tirar só peritos, quero passar para um estagiário ou para um determinado servidor, que ele gerencie só os prazos do perito. Eu consigo fazer isso pelo GIGS, tá bom? Então, prazo. No GIGS, eu tenho também, né, o comentário. E aqui, sobre o comentário, o que eu uso? A gente usa bastante aqui na vara, a gente tem uma utilidade muito grande, que é uma dica, assim, não sei se vocês vão querer utilizar, é o alvará imprimir. Então, quando o juiz, o contador faz o alvará, vem para a diretora, ela confere, eu coloco essa tag, porque às vezes o alvará ficava perdido, ia cair na análise do servidor e ficava lá esse alvará perdido. Então, a gente usa bastante a tag alvará imprimir. E eu salvo e puxo também o relatório. Isso tudo tem que estar super coordenado na equipe para que quando a gente puxa o relatório, a gente tenha um padrão. Então, é legal fazer uma reunião, padronizar todos esses prazos, esses comentários que vão ser utilizados. Então, a questão do fluxo do alvará. O contador faz, vem para o diretor, eu confiro, coloco essa tag, alvará imprimir, vai para o juiz assinar. Depois que o juiz assina, um servidor ele fica gerenciando esses alvarás, ele vai lá e imprime, e aí ele faz a listagem dos alvarás. Eu acho que ajuda bastante para esses alvarás não ficarem perdidos na análise. Somente às vezes um servidor está de férias, que gerencia aquela análise, vai ter que abrir processo por processo para saber se é um alvará, se é um despacho, se é um outro expediente que está ali na análise, tá bom? E aqui a gente tem também, sobre o novo comentário também, uma situação legal que a gente usa bastante, são todas as entradas. Então, entrou carta precatória, entrou e-mail, entrou guia, tudo isso a gente gerencia aqui no comentário também. A gente tem uma tagzinha que a gente criou aqui, que pode ser uma entrada, né?
Entrada aqui a gente gerencia pelo final do número, então seria entrada 5 aqui, e-mail, por exemplo, né? E aí você salva. E aí você pode puxar todas essas listagens de processos que teve uma entrada, né? Guia, carta precatória, e-mail, uma notificação devolvida, enfim, tudo isso pode ser gerenciado aqui pelo comentário, tá bom? Aqui também a gente usa bastante o comentário com o nome do servidor. Então, Ana Carolina, baixar, petição, ID, XXX. Às vezes eu já analisei e aí eu já sei o que eu quero e aí tenho que conversar com o juiz. E aí eu coloco que é análise de grupo econômico, enfim, né? Então aqui você já pode ter umas orientações, umas diretrizes do que o processo se trata e qual a dúvida que você vai tirar com o juiz, tá bom? Vou salvar aqui. Aqui a gente tem um novo preparo. Aqui na vara é uma dica, a gente criou uma seguinte lógica, porque o meu painel não está muito bom da gente gerenciar, né? Então aqui, os meus processos, qual foi a lógica que a gente criou? Meus processos são aqueles processos que estão na responsabilidade do servidor pela tarefa. Onde que eu coloco essa responsabilidade? Ou pela designação automática do responsável, que é aqui, e a designação automática do responsável, ela pode ser feita. Eu escolho um responsável, então Ana Carolina, é responsável pela tarefa X, acordos vencidos, com e pelo final do número. Hoje é esse filtro que a gente consegue fazer. Aqui na vara a gente divide por final do número, então servidores aqui tem os números que são vinculados a ele, então vamos dizer que o meu número aqui seja o 0 e 1, e eu salvo. Quando eu salvo, essa designação é automática. Toda vez que um processo aqui, né, de final 0 e 1 cair na tarefa acordos vencidos, esse processo vai entrar na responsabilidade da Ana Carolina. Então, esse processo vai entrar aqui nos meus processos. Uma lógica que a gente criou aqui para dentro da vara foi o seguinte: quando esse processo, quando o servidor tem que fazer alguma coisa na tarefa, dentro do processo, fazer um prazo vencido, fazer uma análise, minutar um despacho, uma decisão, uma sentença, enfim. Isso vai entrar como uma tarefa do servidor e vai entrar em meus processos. Aqui, em minhas atividades, ficam aqueles processos em que o servidor está como destinatário, tá vendo? Então, eu posso botar um destinatário de um prazo ou destinatário de um preparo. Aqui a gente está entendendo que o destinatário, quando o servidor tem que fazer alguma coisa fora do sistema, por exemplo, um convênio, um cálculo, marcar uma audiência que é fora do sistema, né? Ela não tem que fazer uma tarefa ali para marcar audiência. Então, assim, a gente está usando essa lógica. É uma sugestão, não tenho certo, não tenho errado. Tudo dos gigas. É interessante que entenda a funcionalidade, como que ele aparece no painel dos servidores, para poder fazer essa gestão desses processos. Tá bom? Então, aqui eu tenho também um novo preparo no GIS. Aqui no novo preparo também temos uma lista já pré-ordenada, né? Então, aqui tem, por exemplo, convênios, tá vendo que a gente está entendendo? Contadoria, um BNDT também no menu, uma requisição de honorários periciais, né? Que é feita fora. Então, isso tudo pode utilizar essa lógica de que o destinatário é alguém que faz fora. Aqui a gente usa bastante o destinatário para contadoria, e aí eu deixo aqui a data que eu entrou na contadoria, né? Eu botei lá nesse servidor como destinatário. E às vezes aqui, depois eu vou até explicar um pouquinho a questão da contadoria, a gente utiliza a observação para ver como que isso aparece lá. Então, assim, aqui, quando a gente abre o GIGS, também para fazer esse link da lógica, o responsável fica em cima, então ele fica lá em meus processos, e o destinatário fica embaixo, então ele fica em minhas atividades. Tá bom?
E aqui em minhas atividades ainda não está funcionando. Mas aqui tá vendo? Quando a gente botar o responsável pelo chip, a gente até tem aqui essa tela, ó, responsável do chip. Responsável aqui do chip. Então posso botar aqui o Silvio. Silvio vai ser responsável do chip. Aguardando carta. Todos os números. Aqui, todos. Eu salvo. Toda vez que eu colocar esse chip, ou esse chip na verdade é um chip que aparece automaticamente no sistema quando a gente gera um documento tipo carta precatória, ele vai gerar esse chip. E aí esse processo vai ficar lá, então vai aparecer em minhas atividades do Silvio. Tá bom? A gente usa bastante aqui o GIGS para controle da contadoria. Que a gente pode puxar o relatório. Depois eu vou mostrar onde que a gente puxa os relatórios. Então, quando a gente joga aqui, porque a contadoria a gente gerencia em cumprimento de providência, porque não tem mais aquelas divisões, né? Então, está em cumprimento de providência. Então, sempre que eu jogo um processo aqui para o contador, então, eu venho aqui no GIGS, coloco, eu estou colocando também, a orientação aqui que eu estou dando, é que a gente coloque um prazo, depois eu vou mostrar para vocês por quê. Então, aqui, põe um novo prazo, com a data, põe aqui prazo. Estou usando aqui um prazo geral mesmo, porque o prazo geral a gente quase não usa aqui. Então, estou usando um prazo geral, mas é sugestão. Não tem um destinatário aqui. Vou até botar aqui. E eu ponho um novo preparo aqui, contadoria, nessa data, o destinatário, o contador aqui, que é o Fernando, e observação. Aqui a gente já especifica que antes a gente tinha as caixinhas separando pelo tipo de cálculo que tem que ser feito. Então, por exemplo, apurar remanescente. Ou é um caso de atualizar recuperação final. Ou um caso que é liquidado por perito. Vou colocar no sistema os cálculos. Ou um caso que seja sentença líquida. Caixinhas hoje, na contadoria, você pode usar, transformar essas caixinhas para essa observação aqui, que eu vou mostrar depois também onde que aparece. E a gente tem um subsidiário lá, né, que é o demais casos, que é todos os casos que não se encaixam naquelas específicas. Então, eu salvo, ele entra aqui. A partir desse momento que eu salvei esse processo, no meu painel do Fernando, ele vai aparecer aqui em minhas atividades, tá bom? E aí aqui, ó, tá vendo? Esse aqui que eu fiz um de modelo, quando eu ponho lá apurar remanescente, na observação ele vai aparecer aqui. E aqui a gente consegue organizar por ordem alfabética. Então, se tiver um padrão, todos, apurar remanescente, todos apurar remanescentes vão aparecer aqui. Tá legal? Então, fica tudo aqui, o contador consegue fazer essa gestão por esses, pela observação, tá? No GIGS também, deixa eu ver aqui, eu tinha até anotado um caso aqui legal aqui da vara. A gente tem os GIGS de execução. Eu vou entrar aqui num processo da produção. Eu tinha visto aqui um caso interessante aqui. Que a gente usa, o servidor usa os GIGS de execução, que assim como do prazo, você já fica como o prazo de carta precatória, ofício, você abre, você já sabe o que já foi feito e o que não foi feito naquele processo. Então aqui, ó, vamos abrir o GIGS, ó, o checklist de execução. Então, você pode botar o total de execução e a data. E aqui, esse aqui tá com erro por causa dessa data aqui. Tem que depois corrigir direitinho onde que tá. Mas você vê que o Bacen foi negativo, o BNDT foi positivo, então já está incluído no BNDT tudo do executado Felipe Silva Loureiro. Né? Tem aqui o nome
do executado. E aí a gente consegue ver aqui direitinho como que está o andamento desse processo. Tá bom? E você pode fazer ali, vou fazer um aqui no homologação, que a gente pode aqui botar cada um dos, aqui, total da execução. Na data de hoje, né? 29. Aí, novo executado. Sugestões de nome, ele aparece aqui, quem seja. Aqui é Banco Itaú. Salvar. Aí aqui, vem aqui no está. A gente vem aqui nova atividade dentro desse executado. Aí tipo, teve Bacen? Bacen foi quanto que foi o Bacen? Bacen foi hoje também. Dia 29, o Bacen foi negativo. Eu salvo. Ele já coloca aqui que para esse executado o Bacen foi negativo. E aí você tem várias outras situações que você pode escolher. Acordo, arquivo, cartório de registro de imóveis, carta de adjudicação, citação, Detranet, que é Renajude, esse é por edital, Infojude, Infoseg, se o leilão foi feito. Tem várias situações aqui que podem ajudar na gestão desse processo, de como que está para cada um dos executados as diligências de execução. Tá bom? Quanto aqui à questão do cumprimento de providências, que eu acho que é sempre interessante a gente botar um prazo. Por quê? Porque a gente cada vez menos vai ter um responsável. Porque, assim, não tem um responsável para fazer aquele ofício, né? É verdade, monitorar a resposta ou não do ofício. Então, a gente sabendo que esses processos aqui tá com prazo alimentado, que ele está puxando por enquanto, né? O GIGS, aqui só está aparecendo prazo. Pode ser uma sugestão que eu pode fazer lá pro CJD, que aqui apareça prazo ou um preparo, ou preparo, né? O lapisinho, se tem preparo. Não sei como que poderia gerenciar isso, qual que ele escolheria, se um prazo ou um preparo, enfim, mas uma sugestão. Então aqui, se tem esse prazo, não precisa estar na responsabilidade do servidor mais. Porque às vezes aqui eu tinha o servidor como responsável só para monitorar se o GIGS estava alimentado. Como o GIGS aparece aqui agora, eu não preciso que esses processos estejam mais na responsabilidade do servidor. O problema é igual, esse aqui, ó, do Fernando. Provavelmente ele está na contadoria. Como a gente alimenta o preparo e o preparo não vem para cá, a gente fica sem saber se esse processo está sendo gerenciado ou não. Então, aqui, por isso que eu tenho indicado que quando for para a contadoria, além do preparo, a gente coloque também um novo prazo. Só para quando eu abrir ali o agrupado de cumprimento de providência, eu consiga ver que esse processo está sendo monitorado. Tá bom? Deixa eu ver aqui, então. Então, acordo, né? Aqui a gente usa bastante o acordo. Aqui estamos na homologação, alguns não estão, né? Não está corretinho, teria que alimentar. A perícia agora vai ser por aqui, pode gerenciar que não vai ter o prazo de entrega, porque nenhum foi alimentado. Pode gerenciar pelo prazo de entrega que vai aparecer aqui, ou pelo GIGS, que eu vou continuar usando o GIGS aqui, porque eu puxo o relatório, tá bom? Então, o relatório do GIGS, a gente vem tudo aqui, relatório do GIGS. Quando ele já puxa aqui as vencidas. Então, semanalmente eu venho aqui, por enquanto, ainda venho aqui, copio, colo e gero um documento no Word com essa listagem desses processos que o servidor tem que trabalhar. Aí cada um vê na sua vara como que gerenciaria isso aí, se imprimiria, passaria para o servidor, ou se o servidor que já faz essa gestão desses prazos, que era responsável por aquela caixa, ele sabe que ele tem que abrir, agora ele só vai buscar num lugar diferente, ele vai buscar aqui no relatório do GIGS. Mas é a mesma coisa, em vez dele ir na caixinha, ele vai vir no relatório do GIGS. E aqui, tá vendo? Como tá tudo prazo, 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 fica ruim de saber qual tipo. Porque se eu ponho direitinho acordo,
eu posso vir aqui, tá vendo? Puxar acordo. Se eu colocar certinho, carta precatória. Posso vir aqui, carta precatória. Puxar só aqueles de carta precatória. Tá vendo? Carta precatória. Então, acho que fica mais fácil de gerenciar qual tipo de prazo que eu quero tirar. Tá bom? Aqui, a gente está aparecendo agora até aqui esses, os amarelinhos, que são os a vencer, que vencem nessa semana, está aparecendo, os vencidos. Aqui, os preparos estão todos aqui, que eu posso filtrar aqui pelo destinatário. São todos aqueles que estão com o Fernando na contadoria. Posso puxar uma lista para ele por aqui também. Tá? Todos que estão para mim para eu fazer Bacen, né? Se a gente alimentou lá certinho, e aqui não. Então, leilão, que está aqui para fazer leilão. Se botou lá convênio, botou descrição Bacen, vai aparecer aqui nessa listagem. Tá? Hoje essa listagem, ou você acessa aqui, você acessando aqui, você abre o processo, você abre a tarefa, você consegue, não precisaria nem imprimir, você consegue vir aqui e trabalhar por aqui. Os comentários estão aqui, ó, relatório de comentários. Então, quero buscar então os alvarás e imprimir. Alvará. Alvará imprimir. Vem aqui, puxa essa listagem. Aqui mesmo ele já abre o Jaspion. Daqui ele já pode imprimir, né? A impressão aqui, lembrando que tá ruim, porque quando a gente abre aqui, se for uma página só, consegue no Ctrl P imprimir. Se não conseguir, tem que vir aqui, baixar esse documento e imprimir. Tá bom? Agora aqui, sempre tem que lembrar, fez essa tarefa, tem que apagar, porque senão fica defasada a informação no processo. Então, sempre a gente tem que estar limpando. Então, aqui também, os processos que estão para eu ver com o juiz, estão na Carolina. Então, tá lá, na Carolina. A gente consegue fazer puxar esse relatório do GIGS aqui, ó, pelo relatório do GIGS. Tá bom? Uma dica aí que eu quero falar, as unidades que trabalhavam com as caixas, é importante, né, lembrar, frisar bastante, que em fevereiro, na versão 2.5, provavelmente não teremos mais as caixas. Então, a gente tem esse período aí de 6 meses para poder ir reorganizando a vara, a forma de gestão, tirando a gestão por caixas, fazendo a gestão ou pela responsabilidade, ou pelo destinatário, ou pelo GIGS, né? Ou pelo chip, quando estiver funcionando. Que eu faço uma correlação é o seguinte, você tinha caixas, você vai e coloca a responsabilidade pelo nome. Ah, eu já tinha pré-determinados números. Se não tinha já tinha pré-determinados números, tarefas e nomes, aí eu faço a designação automática. Se eu não tinha, vai fazer manual mesmo, tá? Jogou para... Enquanto você arrastava para a caixinha do nome da pessoa, você vai vir e vai alterar aqui o responsável. E a gente pode alterar por duas formas manualmente o responsável. Ou vindo aqui, ó, responsável, clico aqui, posso botar sem responsável, ou posso botar esse processo. Vou explicar aqui, ó, sem responsável, ou clicando aqui. Eu posso botar aqui outra pessoa como responsável. Vou botar aqui Fernanda Vai como responsável. Ou não quero ninguém como responsável. Delete sem responsável. Tá bom? Posso vir por aqui. Posso vir aqui. Abro o GIGS. E venho aqui em cima e coloco o responsável. Essas duas formas é a responsabilidade manual. E aquelas caixas que gerenciavam por prazo, o ideal é que vá alimentando esses GIGs. Uma sugestão aí, por exemplo, eu não tinha mais muitas caixas aqui na minha vara, acho que só na tarefa de soprestamento que tinha umas caixas. Então, por exemplo, você vai subcaixa, ainda tem esse filtro, então, Colégio Nacional.
Vamos dizer que aqui seja uma caixa de prazos. Vencimento março de 2020. Então, eu venho, seleciono aqui por essa subcaixa. Não consigo botar os gigas em todos ao mesmo tempo, não consigo botar os gigas em lote, mas pelo menos você tem esse filtro aqui, você viria aos poucos, vai fazendo o cronograma aí nos próximos 6 meses e botando, esse prazo aqui era final de março de 2020. Então, venho aqui, ponho aqui no último dia de março, 31 de março de 2020, salvo. E aí, esse prazo está registrado. Então, a indicação, a sugestão é que vá fazendo isso, nessas caixas, e aos pouquinhos ir apagando as caixas, e daqui para frente trabalhando com essa informação de prazos pelos gigas, tá? O prazo do gigas está funcionando super bem. Pode usar já pode ir aos pouquinhos tirando essas caixas de prazo. Essas caixas de responsabilidade, que a gente tem que esperar um pouquinho, pelo menos a versão 2.4.3, que a funcionalidade não está muito estabilizada. Quando a gente tem criado algumas responsabilidades, a gente tem sentido que tem dado uns problemas, tem desconfigurado. Então, as caixas por nomes, aguardar um pouquinho ou fazer a responsabilidade manualmente, não fazer a designação automática, tá? As caixas de prazo, aí já pode ir começando utilizando gigas, para ter um controle do prazo. Tá bom, pessoal? Esse vídeo vai ficar disponibilizado no Yammer. Tendo maiores dificuldades, pode colocar lá as dúvidas que a gente vai tentando tirar as dúvidas, mas o importante era que vocês conhecessem a ferramenta, que você pode alimentar ali, como se alimenta, a repercussão do destinatário, do responsável, para poder fazer a gestão dos processos nas unidades de vocês. Tá bom? Um beijo, obrigada aí por chegarem até o final desse vídeo.